Éfesos, capítulo 4, versículo 11 até o 16. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém. Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amém. Amém. Oremos. Pai celestial e santo, maravilhoso é poder ler tua palavra. Amém. Bastava encerrar aqui com uma oração e ir para casa. Isso aqui já diz tudo, Pai. Não consigo entender como as pessoas não conseguem ver isto. Mas este capítulo 4, e o verso 11, diz tudo, Pai, até o 16. Abençoa os teus filhos, meu Deus, que eles possam compreender a tua palavra nesta noite. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Glória a Deus. A mensagem que nós vamos ouvir nesta noite é para nós estar inteirados, porque nós estamos vivendo numa hora difícil, a mais difícil hora da humanidade, certo? Você diz, será, irmão Rubson, que é mais difícil ainda do que aquela hora dos cristãos, quando eles eram colocados na arena para os leões comer? Era, irmão, mais difícil. Sabe por quê? Porque naquele tempo não existia doutrina para enganar. Os romanos não conseguiam enganar os cristãos com as doutrinas deles. As doutrinas dos romanos, elas eram muito fajutas. Então tudo que eles podiam fazer era matar os cristãos, mas não convencia, a doutrina deles não convencia, porque os cristãos, a coisa não era parecida, você entende? Quando a coisa não é parecida, então é difícil de enganar. Mas nós estamos vivendo num tempo em que a coisa é tão parecida que, se possível fosse, enganaria os próprios escolhidos. E por ser tão parecida, é que engana. E o pior de tudo, leva ao inferno. Deus tem uma verdade na terra. É só uma verdade. A verdade é uma só. Amém? E esta verdade é aquilo que segue o padrão de Deus. Deus tem um padrão. Qualquer coisa que sai do padrão de Deus é o falso. Qual é o padrão de Deus? O padrão de Deus para hoje é isso aqui que nós lemos em Efésios 4, verso 11 ao 16. Que Ele mesmo deu os apóstolos, os pastores, os evangelistas e os profetas, tudo no plural, querendo o aperfeiçoamento dos santos. E diz assim no verso 14: para que não sejamos meninos, muito criança. Quando você é muito criança na mensagem, você é enganado por qualquer método de doutrina, porque você é criança. Então é preciso fundamentar-se, é preciso crescer espiritualmente, porque esta é a hora que precisa crescer. Nunca houve uma hora em que precisamos crescer como esta agora, em que você tem que ter em você o poder de
que saber discernir onde está a verdade no meio de uma coisa que é gêmea. O irmão Branham diz: será gêmea a coisa no último dia. Então você não consegue distinguir se aquilo é falso ou se é verdadeiro. E é nisso que nós precisamos estudar. É neste elo fraco que nós devemos colocar nossa atenção. Porque se você sair da verdade, você está acabado. Você está destruído. Agora, se você for dar atenção e dizer, ouvir as pessoas, todas elas vão dizer: a minha igreja é a verdade. Todas elas. Se você for perguntar ao bispo católico qual é a verdade, ele vai dizer: a igreja católica é a verdade. Se você for ao assembleano, ele vai dizer: a Assembleia de Deus é que é a verdade. Se você for ao adventista, ele vai dizer: a igreja adventista é que é a verdade. Se você for aonde você for, então você precisa ser mais adulto. Porque senão você diz: ah, pastor, eu conversei com o irmão, ele disse que a igreja dele é que é a verdade. Eu fiquei tão nervoso. Não, ele falou porque ele é daquela igreja. Agora é você quem tem que discernir, e você só poderá discernir isto se você se tornar inteirado no conhecimento das Escrituras. Amém? Amém. É hora de tomar as Escrituras e estar totalmente protegido, criar um muro em volta de você chamado Palavra de Deus, e não deixar nenhuma vaga. Porque se você deixar uma vaga, Satanás entra. Amém? E destrói. Mas diz: para que não sejamos mais meninos inconstantes. Quer dizer, está aqui, está ali. Se chega ao padre, o padre diz: o certo é venerar Maria. Ah, é mesmo. Aí fica atrapalhado. Aí ele chega com o assembleano e diz: o certo é batizar na Trindade. Aí ele fica igual um menino levado inconstante. Não, você precisa estudar mais as Escrituras. Amém. E amadurecer a ponto dos ventos de doutrina não tirar você daquilo que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz é a verdade. Amém. O que as religiões diz, tem muitas coisas boas, tem muitas coisas que é verdade, mas precisa ser comparado com a Bíblia, porque nem tudo é verdade. Por exemplo, se a denominação diz assim: deixe as drogas e venha para Cristo, isso é verdade. Então isso aí você precisa aceitar. Quando eles dizem assim: Jesus Cristo salva, olha, isso é verdade, ele salva mesmo. Então isso você aceite. Agora, quando ele diz assim: Jesus Cristo é a segunda pessoa da Trindade, aí não, você precisa ter entendimento para discernir o que é bom e o que é ruim. O apóstolo vem e nos diz isso: ouvi de tudo e retende o que? O que for bom. O que for bom a gente retém. Alguém nos diz: vocês pregam muita coisa do reverendo de Franca. Sim, o que era bom dele nós aceitamos. Amém? O que ele pregou que foi bom, né? Que os trovões foram revelados, que o cordeiro se tornou leão, que tomou o livro e desceu como anjo forte, que o Filho do Homem se manifestou. Isso aí foi bom e nós já temos. Agora, que tem outro mensageiro, isso não é bom, né? Porque a Bíblia não diz isso, a Bíblia diz 7. Então, se não é bom, ninguém vai acatar, ninguém vai querer. Amém? Glória a Deus. Mas veja bem, verso 15 diz: antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ele é a cabeça, do qual todo o corpo bem ajuntado e ligado pelos auxílios de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então esse aqui é o padrão de Deus. O irmão Branham diz no livro Exposição das 7 Eras que Deus nunca colocou a igreja sobre a liderança de homem. Se a igreja estiver na liderança de homem, é nicolaísmo.
Aí você me pergunta agora, e aí, irmão Rubens, como é que fica quando ele colocou Israel na liderança de Samuel? Você vai ver que ali tinha dois homens, tem Samuel e depois o povo pediu Saul. E quando estava na liderança de Samuel, Deus aprovava aquilo. Estava certo, estou feliz, Israel está na liderança do meu servo Samuel. Aí depois o povo disseram assim: nós não queremos mais Samuel, nós queremos Saul, né? Queremos um rei, porque as outras nações tudo tem rei, só nós que não tem. Procura o nosso rei, não tem rei, nós estamos liderados pelo profeta, né? Por Samuel, o profeta de Deus. Nós queremos assim, igual as outras nações. Nós queremos ter um rei, um homem com a coroa na cabeça, uma espada aqui, vestido como rei, para quando nós ir para a guerra ele vai junto conosco, né? Aí Samuel foi a Deus e disse: Senhor, o povo não me quer mais como líder, eles estão querendo um homem. E Deus disse: eles estão me recusando. E Deus disse assim: não é a ti, Samuel, que eles estão recusando, eles estão recusando a mim. E você não compreende por que Deus disse isso? O povo está recusando a Samuel e Deus vem e diz: não é a ti não, eles estão recusando a mim. Aí vem depois a revelação, o irmão Bruno explica, porque Deus estava no profeta Samuel, porque o profeta é a boca de Deus. É verdade. Agora vamos pegar aqui, mas Saul não é um homem também? Homem por homem, Saul também é homem, sim, mas não era profeta. Preste bem atenção, é aí que está a diferença. Ele não era profeta. Então, se a igreja estiver na liderança do profeta, está certo. Se estiver na liderança de um homem que não é profeta, está errado. Amém? Amém. Como o Bruno diz, Deus nunca colocou sua igreja na liderança de homem. Ele diz: ele colocou sua igreja na liderança de homens. Veja bem como se você observar, Deus não confia que fique na liderança de homem, mas de homens. 5 ofícios. É o padrão de Deus. Pode doer onde doer, mas é a verdade de Deus. Ah, mas ele colocou na liderança de Samuel, sim, e colocou também na liderança do profeta William Branham. Mas olha quem Samuel era: profeta. Olha quem o profeta Branham era: profeta. Porém, hoje Deus não colocou a igreja na liderança de homem, mas de homens. Creio que é o parágrafo 75, a página 75 do livro Exposição das 7 Eras. Que é exatamente este padrão aqui, que é um padrão que aperfeiçoa a igreja, que faz você amadurecer para você não cair em qualquer vento de doutrina. Porque cada ofício desse tem seu fundamento e tem sua necessidade na hora certa. O pastor não faz o que o evangelista faz, o evangelista não faz o que o pastor faz. O pastor e o evangelista não faz o que o profeta faz. O profeta, o pastor e o evangelista não faz o que o mestre faz. E esses 4 não faz o que o apóstolo faz. Um precisa do outro. Agora você vai encontrar que diz: ele mesmo deu, não diz assim, ele mesmo deu um para apóstolo, um para profeta, um para evangelista, não. Diz: ele mesmo deu uns, no plural, para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e assim por diante. Querendo o aperfeiçoamento, Deus quer o aperfeiçoamento. E se você sair deste padrão aqui e procurar um outro padrão, não vai ter aperfeiçoamento, vai ter morte na certa. Por que o irmão Rubens disse que vai ter morte? Eu sei que vai ter morte porque está fora da palavra. Se estiver fora da palavra, é morte. Agora, 1 Timóteo capítulo 4,
Diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão. A palavra apostatar significa afastar-se. Apostatarão, você pode mudar essa palavra para afastarão. Nos últimos tempos, que é hoje o tempo que estamos vivendo, afastarão-se alguns da fé, dando ouvidas a espírito enganadores e a doutrinas de demônios. A Bíblia está dizendo que nesse último dia muitos cristãos desta mensagem iam dar ouvidos a doutrinas que são de demônios. Irmão Rubens, como é que você sabe que é de demônio? Porque está fora da palavra. Se está fora da palavra, é de demônio. Certo? Se alguém disser para você, tem que guardar o sábado, isso está fora da palavra. Estava na palavra no Velho Testamento, que Israel tinha que guardar o sábado, porque eles estavam debaixo da lei. Mas a Bíblia diz que nós não estamos mais debaixo da lei, mas da graça. E que quando estamos na graça, devemos evitar de fazer o mesmo erro que os israelitas fizeram no deserto, deixando de entrar no repouso verdadeiro, né? Mas nós não devemos cair no mesmo erro, mas entramos, pois, neste repouso que é Cristo. Então, hoje guardar o sábado é rejeitar a Cristo. Amém? Amém. Então, todas as coisas, doutrinas que te enganam se você não estiver fundamentado na palavra de Deus. Como foi dito de manhã, construa sua casa na rocha, né? Você fazer uma casa ali na praia, rapidinho ela cai. Mas chegue num lugar de lajeiro, de rocha, construa sua casa, nada poderá derrubar. Amém? Bem, veja bem, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Fala mentira. É mentira. Todo mundo sabe que é mentira. As pessoas continuam naquilo, porque agora já foi fundo demais e não pode voltar atrás. Mas a doutrina do só pastor foi totalmente desmascarada. Amém. Esqueceram, excluíram o sermão que estava na internet e passaram a mão por cima para ver se esquece. Então foi uma mentira. Certo? Então veja bem, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. A mente foi cauterizada, e a palavra cauterizar significa queimar. Que a pessoa começa a falar coisas depois que você diz, não acredito, ele só pode estar brincando. A pessoa prega cada coisa que você diz, não, ele está brincando, ele não está falando sério. Porque a mente foi cauterizada, e então sai da palavra, e até aquelas coisas que combateu antes, hoje defende. Você entendeu? Quando nós começamos o trabalho aqui em Bragança, o que nós combatemos no começo? A Santíssima Trindade, o batismo errado, o corte de cabelo das mulheres, né? Combatemos aquela ideia que Deus só quer o coração. Então hoje imagine se nós começássemos a defender isso. Não, realmente, naquele tempo nós pregávamos que as mulheres não podiam cortar o cabelo, que não podiam se vestir indecentemente. Mas hoje nós estamos mais evoluídos, e agora nós descobrimos que isso não tem nada a ver. Que tal se isso acontecesse? A nossa mente estaria cauterizada, porque antes pregamos uma coisa e agora estamos despregando aquilo que pregamos.
E isso aconteceu com a maior denominação aqui em Bragança, que nós conhecemos. Quando Daniel Berg e Gunnar Wingre fundou aqui, o que foi que eles pregaram? Quem conheceu essa cidade há 30 anos atrás? Como era que as irmãs evangélicas andavam na rua? Era de saia longa, não é verdade? Bem vestida. E hoje, como é que elas andam? Hoje elas andam de calça jeans e de brinco. A própria mulher do pastor faz isso. Mas quando você vai com eles e diz, olha, isso está errado, eles dizem, não, isso aí, a gente naquele tempo do irmão Daniel Berg, realmente a gente pregava que isso estava errado, mas naquele tempo é porque a gente era um pouco carrasco, a gente não era evoluído. Mas hoje nós descobrimos que não tem nada a ver, que Deus só quer o coração. É a mente que foi cauterizada. A mente foi cauterizada e a pessoa esqueceu do que pregou antes. Quantas vezes, irmão, não foi pregado? Eu mesmo e outros ministros. Eu sou uma criança no ministério. Mas quantas vezes os ministros da terceira etapa nos faltava quebrar o púlpito, dando murro e dizendo contra o William Souto Santiago, porque o William Souto afirmava que ele era o 8º mensageiro e dizia não há outro depois de William Branham. Quantas vezes? Eu acho que esse púlpito aqui está arranhado assim de tanto tabu. E hoje estão postando mensagem na internet dizendo não há outro. Agora é uma pergunta: será que não há mesmo outro? Hoje já estão perguntando, olha, eu acho que sim, deve ter outro. Foi um ferro de engomar que foi lá no cérebro e cauterizou a mente. Mas irmãos, você diz, esse sermão está enjoado. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se eu não pregar isso aqui, vocês não vão ficar inteirados do que está acontecendo e serão enganados e se perderão. Eu estou dizendo que se perderão porque vão sair da palavra. Amém? Vamos agora ver uma coisa. Vamos lembrar do que foi pregado cerca de 5 anos atrás, quando os ministros estavam na palavra. Vamos pregar a mesma coisa. Amém? Primeiro eu quero ler a mensagem, perguntas e respostas sobre os selos. Parágrafo 233, aonde alguém pergunta ao irmão Brana se a noiva vai ter um ministério antes do rapto. Ministério. Amém? Então a pergunta 22, parágrafo 233 diz: teria a noiva de Cristo um ministério antes do rapto? Será que vai ter? Claro. Amém? Ela tem. No parágrafo 206 da mensagem, há umas questões em prisão agora. Mombran diz: haverá um ministério que mostrará grandes maravilhas, mas não haverá tempo para a redenção. Joel assim o diz. Está falando do ministério da noiva. Só que este ministério da noiva que o irmão Brana está falando é um ministério que ia mostrar grandes maravilhas e que seria aquele que era de acordo com Joel. E você vai ver que é Joel 2, verso 28. Nos últimos dias, os jovens, os velhos terão visão, e os jovens terão sonhos, ou o contrário, não sei. E então derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E o irmão Branham vem e mostra na mensagem o profeta do século 20, que é aquele vídeo que todo mundo conhece, do irmão Branham, falando com 2 ministros que foram ali.
que eles falaram, quando o irmão Brana falou sobre isso, ele disse: sim, irmão Brana, creio que você se refere à profecia de Joel 2:28. O irmão Brana estava falando do ministério dele, que o anjo tinha falado com ele, que acontecia as curas, os sinais, as maravilhas, que dizia: teu nome é fulano de tal, você mora no bairro tal, que discerniu os segredos do oculto do coração. E o ministro disse para o irmão Brana: eu creio que você está se referindo a Joel 2:28. E o irmão Brana vem e confirma que realmente era, que aquele era um ministério de Joel 2:28. E no parágrafo 206 da mensagem Almas Encarceradas, ele diz: haverá um ministério que mostrará grandes maravilhas, mas não haverá tempo para a redenção. Joel assim o diz. O ministério que não tem tempo para a redenção é o ministério da terceira puxada. Amém? Amém. Mas você vai encontrar que o ministério da terceira puxada foi dos selos para frente. Foram 3 anos de ministério sem tempo para a redenção, porque era um ministério com o cordeiro fora do trono. Amém? E foi o único que mostrou grandes maravilhas. Então aqui diz: teria a noiva de Cristo o ministério antes do rapto? Irmão Brana diz: claro. Amém? Ele diz: isto é o que está acontecendo agora. Ora, ele estava ali em pé no púlpito em 1963. Não lembro que dia, deixa eu ver que dia foi. No dia 24 de março de 1963, ele estava em pé no púlpito e disse: isso é o que está acontecendo agora mesmo. Amém. Então o ministério da noiva não é algo que está para o futuro. Ele pode continuar futuramente, mas já tinha início ali. Amém? Amém. Ele diz: claro, isso é o que está acontecendo agora mesmo. Veja, a noiva de Cristo certamente é a mensagem da hora. Agora não diz, eu olhei na versão inglesa para ver se estava assim: it will be the message of the hour, mas não estava. Estava it is, que significa é a mensagem da hora. Amém. Ele não diz será a mensagem da hora, mas ele diz é a mensagem da hora. Que hora? Esta hora aqui. Verdade. Que ele estava lá no dia 24 de março. É a mensagem que vocês estão ouvindo agora. É o ministério da noiva. Amém. Amém? Amém. Agora mais para frente tem uma coisa aqui que eu quero. Eu estou mais lendo esse parágrafo para isso. Que diz: é a mensagem da hora. Veja, a noiva de Cristo, claro, ela é formada de apóstolos, profetas, mestres, evangelistas e pastores. Isto é correto? Claro, é sim correto, meu irmão. Mas não é formada de um só homem? Não. Ela é formada de apóstolos, profetas, mestres, evangelistas e pastores. Ele pergunta: é isso correto? O que vocês acham? Amém. É correto? Amém? Eu me lembro do parágrafo, creio que 206 da mensagem Festa das Trombetas, que o grande pregador pregava dizendo, o irmão Brana dizendo: terminada a era de Laodiceia, todos os mistérios de Deus serão conhecidos pela noiva. É isto correto? E ele pegou esse parágrafo e dizia: é claro que é correto. E nós vibrávamos com ele, porque é claro que é correto. Para os mistérios serem revelados, a era tem que terminar primeiro. O irmão Brana dizia: é isto correto? É sim, irmão Brana, é correto. E aqui da mesma forma, a noiva é formada de apóstolos, evangelistas, de mestres ou de um só homem? O que vocês acham? Não, ela é formada de apóstolos, evangelistas e mestres e etc. E ele diz: é isso correta? E nós respondemos: claro que é correto. Amém. Está corretíssimo. Aleluia. Amém? Amém. E tem uma coisa: ela não pode se aperfeiçoar sem esses 5 ofícios. Não pode. Mas tem um que é a boca disso aí.
É? Será? Como diz o Didi, será? Onde é que está isso na palavra? Nós encontramos que esse quintuplo não é novo. Apóstolos já havia este quintuplo. A igreja dos apóstolos é a mesma nossa. Afinal, nós somos raspa da mesma panela apostólica. E quem era a boca na primeira igreja? Tinha uma boca? Então, tinha um que diz assim: olha, o evangelho que eu prego não aprendi de ninguém. Olha, o mesmo Deus que confiou o evangelho da circuncisão a Cefas, confiou a mim para os gentios. Mas tu não é a boca, não? Não, a boca é Deus. Nós somos um quintuplo, e tudo que um fala, o outro fala, mas não é porque um ensina o outro, não. É porque é o mesmo espírito que está num tem que estar no outro. Verdade. Certo. Tinha um celular. Alô, Pedro? Pedro, me diz uma coisa: como é que eu prego sobre o batismo, rapaz? É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou é em nome de Jesus? É no nome de Jesus. Tá, no nome de... Tá, vou pregar no nome de Jesus. Não era assim. Não existia celular. Eles passaram 14 anos sem se ver. Quando se encontraram, Paulo tinha batizado em nome de Jesus, Pedro tinha batizado em nome de Jesus. Estavam pregando a mesma coisa sem ter celular. Era Deus operando no quintuplo. Amém. Amém? Amém. Bom, vamos prosseguir aqui que eu quero chegar no ponto. É a mensagem da hora. Veja, a noiva de Cristo, claro, ela é formada de apóstolos, profetas, mestres, evangelistas e pastores. É isso correto? A congregação diz amém, que quer dizer assim seja. Diga amém também. Amém. Agora ele diz: esta é a noiva de Cristo. Claro. Ela tem um ministério, um grande ministério, o ministério da hora, que era a hora que ele estava vivendo. Lá em 1963 era a hora que ele estava vivendo. E agora? Qual é a noiva da hora? É essa aqui que vocês estão vendo. A noiva, o ministério desta hora é essa aqui. Agora, nesse dia aqui, era aquela lá que estava lá. Aí ele diz: será muito humilde. Agora é este ponto que eu quero chegar, que eu achei tão engraçado, que eu disse assim: eles devem estar brincando. Porque disseram, quando diz será muito humilde, está dizendo que é uma coisa que vem depois, é outro homem que vem com outro ministério, o ministério da noiva, ele é o cabeça, porque diz será muito humilde, então está jogando para o futuro, né? Então vamos. Eu não sei por que tem que ser eu para desmascarar isso, irmão. É um jeito de mascarar. Amém? Amém. Então vamos ver. Vamos ver por quê. Será tão humilde, será muito humilde. Então está falando como se fosse do futuro. Então vamos aqui. Vamos para a mensagem. Primeiro selo. Eu vou ler o terceiro selo, parágrafo 50 primeiro. Vou mostrar para vocês. Não, vou deixar o terceiro selo 50, vou ler primeiro selo 74. Vamos estudar isso aqui. Primeiro selo, parágrafo 74. Mombran diz: e no final da era pentecostal, estamos supostos a receber, de acordo com a palavra, segundo a ajuda que Deus me der nesta noite para lhes mostrar, aqui que nós estamos para ver, receber, ou seja, e está falando como se o homem tivesse no futuro. Veja bem, no final da era pentecostal, estamos supostos, falando como se esse homem tivesse no futuro, certo? A receber, de acordo com a palavra, segundo a ajuda que Deus me der nesta noite, para lhe mostrar aqui, que nós estamos para ver, jogando para o futuro, receber um mensageiro que tomará
Então é outro homem que está vindo. O homem que vai tomar as pontas soltas, que vai unir as pontas soltas, ainda vai vir. Não é porque aqui quando diz será muito humilde, está se referindo a algo que vem no futuro. Então aqui também se refere à mesma coisa. Ele tomará, então ainda é outro que vem. Vai ser outro que vai tomar as pontas soltas e uni-las. Veja bem, estamos para receber um mensageiro que tomará todas aquelas pontas soltas que estão sobrando ali e revelará também para o futuro todo o segredo de Deus para o rapto da igreja. Isso aqui está para o futuro ou para o passado, irmão? Está para o passado. Mas ele disse tomará, ele disse revelará. Mas aqui está falando do mensageiro de Malaquias 4. E você tem que ter revelação. Verdade. Ele diz tomará, ele diz revelará, porque ele não queria dizer quem ele era. É verdade. Mas você tem que ter mente espiritual para entender. Só um cego não percebe que quando o irmão Brana diz ele tomará as pontas soltas, que ele está se referindo ao mensageiro de Malaquias 4, que era ele mesmo. Vamos aqui, vamos. Parágrafo 201, mensagem, primeiro selo. Presta atenção, 201. Presta atenção. Todo o mistério é desenrolado. Esse é o ministério daquele anjo, falando como se fosse outro, mas era ele mesmo. Vê? É tão simples que as pessoas simplesmente perdem a melhor parte disso. Não obstante, será no futuro, jogando para o futuro, perfeitamente vindicado. O irmão Branco está falando dele mesmo e está dizendo será perfeitamente vindicado. Não, esse daí ele está falando dele mesmo, mas lá em perguntas e respostas 203 ele está falando de outro. Não, aqui então ele está falando em outro também. Amém? Bem, será perfeitamente conhecido, vem. Todos os que quiserem ver isso poderão ver. Vem, isto é correto. Mas aqueles reticentes, aqueles que não foi ordenado para ver, não verão. Não poderão captar a revelação espiritual. Ele será humilde. O mistério da noiva está acontecendo agora mesmo. Será humilde. Será que não dá para captar? Ora, mas antes captava. Há 4 ou 5 anos atrás se pregava a favor disso. E hoje só eu estou ficando a favor disso. Amém? Aqui. 1 selo 206 diz: porque ele, falando do mensageiro de Malaquias 4, restaurará o futuro. Porque ele restaurará a fé dos filhos aos pais. A fé bíblica original é para ser restaurada através do 7º anjo. Agora, como eu amo isso. Todos os mistérios dos selos que os reformadores nunca compreenderam plenamente, vem. Agora veja, Malaquias 4, só um momento, vem. Vocês simplesmente notem isso. Ele é um profeta e restaurará o futuro, jogando para o futuro, como se fosse um outro homem que ainda ia vir, mas era ele mesmo. Amém? Amém. Restaurará a fé original dos pais. Agora, estamos esperando que essa pessoa entre em cena. É aqui que eu quero que vocês se tenham inteirado, irmão. Porque Satanás encarna em ministro e pega este parágrafo, vai na sua casa e diz: está aqui. O irmão Brana está falando em outro, inclusive ele diz: estamos esperando essa pessoa entrar em cena. E você cai como um mamão maduro no chão e ainda se esbandalha.
Aí a pipira vem e come o restinho que ficou. Você precisa amadurecer, irmão. Porque essas coisas vêm com o parágrafo da mensagem, mas não tem a revelação. Mas na verdade tem. Eles sabem, porque antes eles compreendiam isso. Mas hoje eles se fazem que não compreendem, porque estão tão interessados que mesmo condenando a alma deles ao inferno, eles já não creem mais na salvação. Quando a pessoa faz isso, quando a pessoa chega na casa de outro para enganar, para colocar o dedo em cima do S, lá em Éfesos 4:11, onde diz pastores, e colocar o dedo em cima e tentar enganar o irmão dizendo que aqui é um só pastor. Quando a pessoa faz isso, ele já perdeu o medo de ir para o inferno. Ele já nem acredita que existe inferno. Ele já nem acredita que há salvação. Porque se ele acreditasse que há inferno, ele não fazia isso. Porque ele está condenando a alma dele, porque ele vai levar aquele irmão se crer nessa mentira, e ele também vai. Então, ele será, diz o Branco. Vamos aqui. Olha, ele restaurará a fé original dos pais. Agora estamos esperando que essa pessoa entre em cena. Essa pessoa será tão humilde. A mesma coisa do parágrafo 233 de perguntas e respostas. O ministério da noiva será tão humilde. Aqui ele diz, essa pessoa que era ele mesmo será tão humilde. Ele diz, milhares e milhares vem ali. Olha, veja, ele, milhares e milhares, reticência, ele ia dizer, milhares e milhares vão perder, não vão perceber. Mas diz, bem ali haverá um grupinho que entenderá. Amém. Um grupinho. Aleluia. Um só homem que vai entender? Não, um grupinho. Mas não é um só homem que vai entender? Não, um grupinho. Ah, mas é um grupinho, mas não é um só, é um grupinho. Verdade. Não me importa se é 2 ou 3, mas é um grupinho. Aleluia. A noiva é um grupinho. Amém. Um grupinho entenderá. Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos aqui no parágrafo 16. Agora nós vamos para o primeiro selo. Primeiro selo, parágrafo 310. 310 diz, primeiro selo, parágrafo 310: Deus prometeu isto: quando a palavra é recusada, então eles voltam para os seus desejos. Olha, você está sabendo que o que eu estou pregando agora é verdade. E se você recusar isso, se for ainda para aquela ideia, então preste atenção. Quando a palavra é recusada, então eles voltam para os seus desejos. Vamos ler Tessalonicenses novamente. Vamos. Eu quero que vocês observem aqui só um minuto. Sim, bem, nós o lemos há pouco. Segundo Tessalonicenses 2, 9 a 11. Ali diz que eles fariam, por virarem as costas, rejeitando a verdade, desde o dia 1º de maio de 2013, eu me reuni com o pastor Moro, o pastor Timóteo e outros ministros em Benevides e disse para eles: isso está errado. Dali para frente eu passei a pregar esta verdade, e vou dizer uma coisa para vocês: quem não seguir esta verdade está perdido. Ah, mas aí é muito duro. Tu está querendo dizer o quê? Não, eu não estou pregando uma verdade que eu inventei. Eu estou pregando o que o profeta pregou. Eu estou defendendo a mensagem. Brana não pode mais defender sua própria mensagem. Ele está lá em Jeffersonville. Seus ossos estão enterrados lá.
Sua alma está na sexta dimensão, na presença de Deus. E ele não pode vir aqui agora e desmascarar essas mentiras. Então ele precisa de um de nós para falar a favor da mensagem dele. E dizer para o povo que quando ele diz haverá um mensageiro, haverá um ministério, ele estava se referindo a ele mesmo. Amém. Agora, se eu não falar, aí vai ser o jeito dele vir da sexta dimensão e falar. Porque Deus faz qualquer coisa. Se você não falar, se eu não falar, Deus faz uma pedra falar. Se este povo se calar, as pedras clamarão. É verdade. Se pensar que não, a pedra está ali no meio da rua. Quando o Branda falava haverá, estava se referindo a ele mesmo. A jumenta falou, que vergonha para Balaão. Ele parou de falar a palavra. A jumenta disse, tu não fala, então é o jeito de eu falar. Mas indivíduo era para tu falar. Tu que é o pregador é para falar. Agora é o jeito da jumenta, considerado um animal burro, um animal sem inteligência. As pessoas dizem assim, tu entende isso porque tu é um jumento. Mas antes fosse um jumento igual de Balaão, que tinha esse entendimento. Ela disse para Balaão, quantas vezes eu neguei de te carregar. Agora, seu cego, Deus te disse que tu não pode amaldiçoar aquele povo, porque é povo dele. E tu montou em mim e está indo para amaldiçoar, ainda mesmo assim, indivíduo. Teimoso, eu que sou uma jumenta, estou te dizendo, olha o anjo do Senhor bem na frente com a espada. Se eu passar aí, ele vai te matar, ainda mata a mim também. Oh, é mesmo. Tu falou, jumenta? Falei que tu não fala? É o jeito de eu falar. Eu fui considerado um jumento. Quem é esse daí? Foi consagrado a pastor, não tem 5 anos. Quem ele pensa que é? Eu sou um jumento. Eu sou um jumento falando. Balaão não quer falar, então o jumento fala. Amém? Amém. Eu sou um jumento. Agora falem então, preguem a verdade, que eu me calo. Aí eu vou carregar a carroça, que esse é o meu lugar. Mas se não quer falar, então eu tenho que falar. Eu sou um jumento. Amém? Amém. Veja bem, parágrafo 310. Deus prometeu isso. Quando a palavra é recusada, então eles voltam para os seus desejos. Vamos ler Tessalonicenses novamente. Vamos. Eu quero que vocês observem aqui só um minuto. Sim, bem, nós o lemos há pouco. Segundo Tessalonicenses 2, 9 e 11. Ali diz que eles fariam, por virarem as costas, rejeitando a verdade, que suas mentes seriam reprobas e creriam na mentira e seriam condenados por ela. Eles já sabem que não tem outro mensageiro. Eles já sabem que não existe fundamento bíblico para um só pastor. Mas eles querem continuar. Então eles vão crer na mentira e serão condenados por ela. Agora, isto é o que? Isto é o que o Espírito Santo diz William Branham. Então pronto. Então não foi eu que disse. Eles vão ter que ficar com essa mentira agora e vão ser condenados com ela. Porque agora não pode mais voltar atrás. Porque as pessoas já creram neles. E agora se ele disser, olha, está errado, o Rubens estava certo, nós erramos. Se disser isso, o povo vai abandonar eles e não vão mais confiar neles. Aí vão dizer assim, e agora como é que fica? Como é que nós vamos continuar congregando com ele, que ele mesmo confessou que errou? Aí vai perder a moral. E nisso eles pensam, se nós falar a verdade, vai acontecer um desastre. Então é melhor continuar com a mentira agora até morrer e ir para o inferno. E o irmão Branham ainda diz, isso é o Espírito Santo que está dizendo. Os católicos vão ter que continuar com a mentira de Maria intercessora até morrer e ir para o inferno. Porque agora, conversando com um padre, um irmão, creio que, não sei se foi o irmão Branham, não tenho certeza, conversando com o padre, disse, você não tem vergonha de saber que a Bíblia diz que só Jesus é mediador, e você ensina o povo e você sabe que está errado? Ele disse, sei que está errado, mas não posso mais voltar atrás, porque se eu falar que está errado agora, onde vai ficar a minha moral?
Agora tem que ir para o inferno com aquela mentira. Agora é o jeito de ir embora. Agora é o jeito de continuar. Os assembleanos sabem que o batismo em nome de Jesus Cristo é verdade. Mas eles já mentiram lá atrás. E se eles chegar agora e disser, olha, está errado esse batismo trinitariano, eles vão ser abandonados. Eles vão ficar só. Então eles preferem continuar com a mentira para ser condenados. Por terem rejeitado a verdade, Deus envia a operação do erro para que eles creiam na mentira. Agora é o fim. Veja a hora difícil que você está vivendo e que você tem que ter cuidado para não entrar neste barco. Amém? Glória a Deus. 310. Agora vamos para o terceiro selo, parágrafo 57. Mensagem, terceiro selo, parágrafo 57. O profeta diz: mas então ele promete que quando o tempo tiver terminado, haverá, falando de novo no futuro, o som da voz do sétimo anjo, e em seguida o livro será revelado. Mas vocês acham que o sétimo anjo ainda vai tocar sua voz, irmão? Você acha que o livro ainda vai ser revelado? Não. Mas aqui está dizendo haverá, porque o Comprando não queria dizer quem ele era. Veja, naquele tempo. Que coisa. Eu podia até ir também para o parágrafo 393 da mensagem sétimo selo, onde ele diz: haverá a voz desses 7 trovões que revelarão a grande revelação disso naquele tempo. Mas eu não vou mais entrar nisso, porque não é possível que não se entenda com essas palavras. Ó irmão, se eu fosse um padre, sabe o que eu fazia? Eu saía de lá, mesmo que as pessoas me abandonassem. Eu preferia ficar só, mas eu saía. Se eu fosse um assembleano, eu saía de lá, mesmo que as pessoas me abandonassem, mesmo que a igreja ficasse, eu saía, porque mais importante é a minha alma. Verdade. Se eu fosse um ministro desse que pregou essa mentira dentro da mensagem, se eu fosse ele, eu vinha. Não me importava. Não importava se iam me abandonar, se iam perder a confiança em mim, não importa. A alma é mais importante. Verdade. Eu salvava a minha alma. É? Mas é assim mesmo. Se não são chamados, nunca poderão vir. Amém? Amém. Agora, meus irmãos, vocês já entenderam que no parágrafo 233 ele diz: haverá um ministério. Há um ministério para a noiva do rabo? Sim, está acontecendo agora mesmo. É a mensagem da hora. Será muito humilde, mas é outra mensagem que havia? Não, é aquela mesma. Amém? Vamos inclinar nossas cabeças agora, vamos falar com Deus. Grandioso Senhor Jesus Cristo, oh meu Deus de misericórdia, que hora difícil é essa que estamos vivendo, meu Deus. Mas é a hora em que as 2 árvores estão no meio do jardim outra vez. Ali está a árvore do conhecimento do bem e do mal, que quem comer vai ter muita inteligência, só que ela vai matar. Mas tem a árvore da vida, que é a palavra. Senhor Deus, peço que tu faça com que os irmãos comam da árvore da vida, desta árvore que é a palavra, Senhor, deste pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão jamais terá fome, quem beber desta água jamais terá sede, pois esta é a palavra de Deus. Esta mensagem é uma mensagem de julgamento, meu Deus. Não eu estou julgando, não, meu Deus, mas o Espírito Santo está julgando. É verdade. Deus está apartando o lobo das ovelhas, meu Pai. Tem misericórdia daqueles que ficaram do lado errado, meu Deus. Oh meu Deus, abençoe, Senhor, o povo, aqueles poucos que ficam do lado da palavra. É o único lugar de escape, é a única segurança. Abençoe todos, meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe.